Shalom, Leculan! Hoje é dia 14 de dezembro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 24 de Kislev do ano 5786, contando a partir da criação. Queridos, hoje a minha proposta é nós fazermos uma reflexão dentro desse tema, conectados com Deus, falando um pouco sobre a unicidade do Eterno, e em seguida nós vamos fazer aqui as preces da manhã. Muito bem, o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele escreveu: "O meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento." E o mesmo profeta, no capítulo de número 6, verso 3, ele escreveu: "Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus." O que isso significa na prática? Que a cada dia, que a cada manhã, que Hashem nos permite vivermos mais um dia, nós precisamos aprender a agradá-lo, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo aquilo que ele nos orientou a cumprirmos dentro da Torá e dentro de uma visão Benei Noach, isto é, guardando os 7 mandamentos de Noach. E é interessante que quando nós falamos em conexão com Hashem, em conexão com o Eterno, eu estava estudando essa semana um livro chamado Os Portões de um Tzadik, Os Portões dos Justos. E é interessante que o autor ali, o Rabino, ele nos mostra que o primeiro portão que nós precisamos entrar é o portão do conhecimento, o portão de saber que existe um Deus. Porque não faz sentido você se relacionar com alguém sem conhecer este alguém. E no nosso caso, nós estamos em conexão com o Deus de Israel, o Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak, o Deus de Jacob. Então, quando nós estamos conectados com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é importante nós afinarmos este relacionamento com ele. Então, por exemplo, dos 613 mandamentos da Torá dados ao povo judeu, nós temos 6 preceitos, 6 mandamentos que nos ensinam, que nos mostram a importância de se conectar com Hashem. E aqui eu faço uma separação. O povo judeu, eles cumprem a vontade de Hashem, a vontade do Eterno, guardando os 613 mandamentos. E os não-judeus, eles agradam ao Eterno, guardando os 7 mandamentos da Torá. Mas veja bem, nós temos aí no início dos preceitos positivos para os judeus, 6 preceitos que ilustram essa importância da conexão com Deus. O primeiro preceito diz assim: o primeiro preceito positivo é saber que existe Deus. Então, o primeiro ponto, se nós queremos fazer uma conexão com Hashem, se nós queremos fazer uma conexão com Deus, primeiro ponto, nós precisamos saber que existe Deus. Porque, como eu disse, não faz sentido nós nos relacionarmos com alguém, com uma pessoa que seja, se nós não a conhecemos. Semelhantemente, assim é nosso relacionamento com o Eterno. Não faz sentido nós conversarmos com o Eterno, fazermos preces ao Eterno, sem saber que Ele existe. Então a Torá, ela fala em Êxodo capítulo 20, verso 2: "Eu sou Hashem, teu Deus."
A Torá também diz em Deuteronômio, Devarim capítulo 5, verso 6, eu sou Hashem, teu Deus. Então, quando nós falamos em conectar com Deus, começarmos o nosso dia com Hashem, nós precisamos, primeiro ponto, saber que Hashem existe. Então, quando você sabe que Hashem, quando o Eterno, ele existe, ele não é simplesmente um mito, como alguns dizem aí, faz todo sentido nós começarmos um relacionamento com ele. Então é por isso que assim quando nós abrimos os nossos olhos, nós fazemos a prece do Modé Ani Lefanecha Melechai Vekayam Sheherizata Benishimati Behemilá Rabá Emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Então, primeiro ponto, precisamos saber que Deus existe. Um outro preceito, nós precisamos crer na unicidade de Deus, conforme está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Escuta, ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então veja que de degrau a degrau nós vamos refinando este relacionamento com Deus. Primeiro ponto, devemos saber que ele existe. Êxodo capítulo 20, verso 2. Devemos crer que o Eterno é um. O Eterno não é 2 e 1, não é 3 e 1 e não é 4 e 1. O Eterno é um. Como diz em Devarim, Deuteronômio 6,4. Errad, a palavra Errad é um. Ele é único. Hashem não tem corpo. Hashem, ele nunca nasceu. Hashem nunca morreu e Hashem nunca ressuscitou. O Eterno, ele é um e ele sempre existiu. Ele é eterno. Então, o segundo preceito, ou princípio, é que nós devemos crer na unicidade de Deus. Isto é, devemos acreditar que ele é um. Então, essa conexão com o Eterno, ela passa pelo filtro, número 1, de saber que ele existe. Você precisa saber, sim, que Deus existe. Número 2, você precisa crer que, de fato, o Eterno é um conforme as fontes da Torá. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. E o terceiro ponto é que nós devemos amá-lo. Nós devemos amar a Deus, porque está escrito na Torá, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. E amarás Deus, o teu Senhor. Então veja que quando nós falamos em conexão com o Eterno, quando nós falamos em conexão com Deus, nós estamos trilhando alguns pontos importantes que está dentro dos 613 mandamentos da Torá, porém que se encaixam perfeitamente dentro das 7 leis de Noah. São princípios que nós devemos aplicá-los no nosso dia a dia. Ora, como nós vamos nos relacionar com Deus se nós não sabermos que Ele existe? Então, saber que Deus existe é o passo 1. Crer que Ele é um só. Passa pelo filtro da conexão com o Eterno. E devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Essa semana, eu estava conversando com um amigo. Ele disse para mim, mas e agora, com essa mudança de mentalidade que você teve, como fica o seu relacionamento com Deus? Você era um religioso, né? Fervoroso, e agora, como que faz? Aí a minha resposta foi bem simples. A minha vontade de se conectar com o Eterno, ela triplicou, ela multiplicou 1000 vezes mais.
agora nós estamos mais alinhados com Deus, nós estamos mais conectados com Ele, porque limpamos todo o intermediário, toda a barreira, e a nossa conexão agora é com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E eu amo Hashem, eu amo o Eterno do fundo do meu coração. Então repare que um relacionamento com Deus, ele passa por alguns passos. Saber que Ele existe, crer que Ele é um só, devemos amar a Deus conforme a orientação da Torá, Deuteronômio 6,5, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Próximo passo, nós devemos temê-lo, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 13 e capítulo 10, verso 20. Tema a Deus, o teu Senhor. Então nós devemos temer a Deus no sentido de respeitá-lo, de honrá-lo, de agirmos de acordo com a vontade dele. Todas essas coisas, todos esses preceitos estão nos ensinando uma grande verdade, que nós devemos ter uma forte conexão com Hashem. Muito bem, então se nós sabemos que Deus existe, sabemos que Ele é um, sabemos que devemos amar a Ele com todo o nosso coração, devemos respeitá-lo, isso significa que as nossas preces, a nossa conversa, o nosso diálogo tem que ser direcionado somente a Ele. Então, um outro princípio que nós aprendemos é que as preces, as nossas rezas, elas devem ser direcionadas somente ao Eterno. Como está escrito no livro de Shemote, Êxodo, capítulo 23, verso 25. Servireis a Hashem, o vosso Senhor. E esse serviço, nós bem sabemos que são as orações, que são as preces. E quando nós falamos em serviço e falamos em preces, eu me lembro de uma passagem do Pirkei Avot, a Mishnah, capítulo 2, onde é desenvolvido ali um princípio espiritual muito bonito e que nos mostra e que nos ensina a importância dessa conexão com Hashem. Então lá está escrito no Pirkei Avot: 3 coisas sustentam o mundo. Primeiro, o estudo da Torá. Então quando nós estudamos a Torá, nós lemos a Torá no nosso dia a dia, nós estamos trazendo a Shekhinah, a presença de Hashem, a proteção de Hashem para as nossas vidas, a proteção de Deus para as nossas vidas. Então, quando você acorda, você faz ali a ablução das suas mãos, você ali toma o seu café, agradece a Hashem pela providência dele, tudo isso está fazendo parte do relacionamento, da conexão com o Criador. Cada ação, cada atitude da sua vida, você deve envolver Deus no sentido de lembrá-lo, de honrá-lo por Ele ter dado mais um dia de vida para você. E nesse sentido, estudar a Torá, aprender a vontade de Hashem, aprender como agradar o Eterno, também faz parte dessa conexão com Deus. Então o Pirkei Avot ele fala que a primeira coisa que sustenta o mundo é o estudo da Torá. Então um Ben Noach, ele pode estudar a Torá escrita, ele pode estudar as Parashiot, ele pode se tornar um perito nos mandamentos que a ele foi destinado, que no nosso caso nós servimos a Hashem praticando os 7 mandamentos da Torá. E evidente que um Ben Noach, ele pode praticar outras mitzvot, não por obrigação, como nós aprendemos com o nosso rabino, mas sim por um ato de amor. E mesmo assim, essas mitzvot,
elas precisam ser praticadas de acordo com a halahá, importante, com uma orientação rabínica. Porém, voltando aqui no nosso tema, o estudo da Torá sustenta o mundo. Número 2, lá diz que o serviço a Deus, no Porquê Avot diz, o serviço a Deus, que são as preces, também sustentam o mundo. E a terceira coisa, a prática de atos de bondade. Desses 3 pontos que o Porquê Avot trouxe para nós na Mishnah, eu quero relacionar o ponto 2 com o nosso shiur. O ponto 2 fala que o serviço a Deus sustenta o mundo e o serviço a Deus são as preces, são as orações. Então, dentro de um relacionamento com o Eterno, com Deus e Israel, nós aprendemos nas fontes judaicas e na orientação rabínica que o nosso serviço, as nossas preces, elas devem ser direcionadas somente ao Criador, somente a Deus. Você não precisa pedir algo para Deus dizendo, em nome do fulano, Deus, me dê isso. Não, não precisa. Deus, no nome de, me dê isso. Não precisa. Fala direto com o Criador. Fala direto com Deus. Porque a Torá, ela diz, lá em Êxodo 23, 25, servireis a Hashem, o vosso Senhor. Então as nossas preces, o nosso serviço, as nossas orações, elas devem ser destinadas ao Eterno. Todos que me conhecem sabem que eu vim de um mundo religioso e era muito ativo nesse mundo religioso. Eu fui um cristão por mais de 20 anos, cheguei a pastorear uma igreja aí por aproximadamente 10 anos e sempre fui ativo. Então, quando nós estávamos lá no cristianismo, toda a nossa oração passava por um intermediário. Nós pedíamos algo a Deus em nome do fulano. Porém, quando nós entendemos a vontade de Deus, quando nós entendemos a Torá numa visão judaica, nós entendemos seguradamente que as nossas preces devem ser direcionadas a Deus. Eu compartilho convosco hoje aqui uma experiência que eu tive há 4 anos atrás, quando comecei a pesquisar nas fontes judaicas essa ideia de conexão com Deus. Por que eu preciso, eu dizia na época, de alguém para perdoar os meus pecados? Por que eu tenho que passar por uma ponte, por uma porta para chegar até Deus? E por que não ir até o Eterno diretamente? Então, são perguntas que eu tinha na minha mente no passado e isso despertou em mim uma curiosidade e uma pesquisa mais aprofundada, no sentido de querer se conectar com Deus, no sentido de querer aprender a vontade dele. E há 4 anos atrás, eu tive o privilégio, Hashem iluminou a minha mente, para que eu compreendesse que, de fato, a minha conexão deveria ser direto a Ele. E aqui nesse mesmo local onde eu estou falando contigo hoje, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei com Hashem, a partir de hoje, a partir de agora, eu servirei somente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. Todas as minhas orações, dizia eu há 4 anos atrás, todas as minhas preces serão direcionadas somente a um único Deus, sem passar por intermediário, sem passar por ninguém. Todas as minhas orações serão direcionadas ao Deus que abriu o Mar Vermelho, ao Deus que tirou o povo de Israel do Egito, ao Deus que apareceu no Monte Sinai e deu os mandamentos para Moisés e para o povo de Israel.
A partir daquele momento, eu me tornei um monoteísta. A partir daquele momento, eu tive a convicção que todas as minhas preces deveriam ser direcionadas somente ao único Deus. E aí alguém me perguntou, mas você não ficou vazio agora? Porque antigamente você falava que era cheio de algo, e agora como que faz? Eu disse para várias pessoas, agora a minha conexão com Deus, ela está mais afinada. Agora, o sentir, claro que nós não servirmos a Deus pelo sentir, mas a nossa alma, a nossa Neshama, quando está em contato com o Criador, aquela centelha que está dentro de nós, ela se torna uma labareda, ela se torna uma enorme fogueira, no sentido de nós despertarmos ainda mais a vontade e o desejo de servir a Deus. Nesse sentido, nós devemos direcionar mais a Ele, somente a Ele, as nossas preces e as nossas orações. E o último ponto que eu gostaria de colocar aqui dentro dessa visão de se conectar com Deus é que nós devemos nos apegar a Ele. Conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 10, verso 20. E a Ele apegar-te-ás. O que é se apegar a Deus? É se conectar com Ele diariamente. É falar com Ele diariamente. Antigamente, nós falávamos lá no passado, vamos fazer um devocional com Deus. Então, antigamente nós falávamos, olha, acorde, faça ali um devocional com Deus, leia um texto da Bíblia, faça algumas perguntinhas para o texto, o que Deus está me ensinando por meio dessa passagem da Bíblia, onde eu vou aplicar essa passagem da Bíblia no meu dia a dia. Então nós fazíamos ali um devocional. Porém, sabemos que lá atrás, esse devocional, embora ele era intencional, hoje nós sabemos que envolvia uma idolatria no meio. Porém, hoje, nós podemos nos apegar com Deus. E nos apegar com Deus, dentro de uma perspectiva judaica, ela começa a partir do momento que você acorda. Como já falei aqui, fazemos ali o Modeani Lefaneha Melech Vekayan. Agradeço a Ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, e grande é a Tua confiança. Então esse relacionamento com Deus, nós começamos logo na cama. Aí começamos ali o nosso dia fazendo as preces, fazendo o livro de Salmos. E é bem verdade que às vezes, devido à correria do dia a dia, e o próprio Rabino Yaakov Gerenstad, ele fala isso na introdução do Sidur Ben Noach, às vezes, de fato, nós vamos estar naquela correria, acordei em cima do horário, vou ter que trabalhar, não deu tempo de fazer o serviço da manhã por completo. Porém, o Rav, ele nos ensina que pelo menos faça ali o Shema Israel, faça ali o Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, escuta ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, e coloque Kavaná, intenção nas suas orações a Deus. Muitas vezes, isso aqui é importante nós falarmos, e eu digo isso porque eu passo por isso. Muitas vezes nós acordamos de manhã, nós que acordamos cedinho para ir para a batalha, para irmos para o trabalho, então você acorda muitas vezes cansado, e você pega o Sidur, parece que não flui as preces. E uma das coisas que eu tenho aprendido com Hashem, aprendido na Torá, aprendido nas fontes judaicas, é a importância de nós colocarmos Kavaná, de nós colocarmos a intenção nas nossas orações, nas nossas preces, colocarmos de fato a nossa alma. Então, quando nós fazermos as preces do Sidur, as orações, as rezas do Sidur, não é simplesmente pegar o Sidur e ler. Nós devemos colocar a intenção. Nós devemos colocar ali a Kavaná. Tivemos algum tempo atrás aí uma aula com o emissário Mário, o nosso professor ali de liturgia judaica para Ben Noach, e o emissário Mário, ele nos ensinou ali
que muitas vezes nós pegamos o Sidur e ficamos ali fazendo uma leitura sem colocarmos a intenção. Se o nosso emissário, aí, o professor Mário, estiver assistindo esse shiur, agradeço ao emissário por ter nos ensinado esse princípio que parece ser simples, mas que muitas vezes passa despercebido e nós não damos uma atenção especial para isso. E de fato, colocarmos a kavaná, colocarmos a intenção nas nossas preces, nas nossas orações, de fato fará uma enorme diferença. Então, nessa pequena reflexão, eu quero trazer aqui para os Haverim, para os amigos, a importância da nossa conexão com Hashem. Conecte com Deus, separe do seu dia de 24 horas um tempo de Deus, o tempo para Ele, um tempo entre você e Ele. E para que esse tempo? Para você fazer as preces, para você ler uma passagem da Torá, uma porção, uma paraxá, e você continuar alimentando a sua Neshama, continuar alimentando a sua alma com as coisas espirituais. Muitas vezes nós enchemos a nossa mente de redes sociais, de coisas negativas, de más notícias, e nós não jogamos para dentro da nossa alma recitação de salmos, leitura da Torá, um shiur temático, um estudo das 7 leis de Noah. Então nós precisamos nos alimentar espiritualmente falando, porque uma fogueira, pensa comigo, temos uma fogueira e você vai arrancar ali uma brasa da fogueira e você vai colocar essa brasa do lado. Essa brasa, consequentemente, ela vai se esfriar e vai apagar. Então, quando você deixa ela na fogueira, ela vai continuar acesa. Nessa analogia, o que eu quero dizer? Se você não colocar a sua alma na fogueira, nas preces, no estudo da Torá, nos atos de bondade, de sedaká, de fato, você vai perder aquela vontade de se conectar com Hashem. Então, nesse momento, eu deixo aqui essa reflexão para os amados, e nesse momento, então, nós vamos começar a fazer as preces da manhã. Como o Modé Ani, que é a primeira prece na parte da manhã, cada um faz a sua de modo particular na cama, então já vamos pular o Modé Ani, e posteriormente, depois do Modé Ani Lefanecha, nós temos a bênção do Asher Yetzar, na página 14 do nosso Sidur Ben Noach, que nós sabemos que é uma bênção